Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Tô na Pista com Jesus, o seu canal de missão. Querido, o que acontece? Eu quero apresentar para você aqui hoje o Kindle, tá bom? Kindle, que é um aplicativo da Amazon, cara, onde você pode ler livros de formas gratuita. É um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular e assim também você pode baixar outros livros, tá ok? Se você tiver o Kindle no seu celular, você consegue ler livros como esse aqui do Max Lucado, O Fim da Ansiedade, de forma gratuita, cara, de forma gratuita. E o legal desse aplicativo é o seguinte, que não é igual a outros aplicativos que apesar de você ter uma assinatura, você tem livros ruins para ler. Não, aqui é livro top, cara, para você poder estar lendo. E eu vou passar aqui para vocês alguns livros só para você ter noção dos livros que tem aqui disponível para você, tá bom? Ó, Max Lucado, Um Coração Igual de Jesus. Vamos ver aqui, ó. Se você tiver com Kindle, 0, R$13,50. Mas se você tiver o Kindle, 0, 5 pontos do John Piper, R$27,90. Se você comprar tendo a assinatura do Kindle, olha lá, ó, Kindle Unlimited, 0. Você não vai pagar nada, mano. Tu não vai pagar nada. Outro livro de John MacArthur, ó, Uma Vida Perfeita, capa dura, R$46,90. Um Kindle, 0. Você não paga nada. Pra gente poder fechar aqui, ó, Estudos do Sermão do Monte, R$114,56. Isso, preço de capa, ó, 2 vezes de R$57,28. Fique pasmo com isso agora, ó. 0 se você tiver o Kindle. Deixa eu te dar agora aqui a boa notícia. Qual é a boa notícia? É que você pode assinar o Kindle, cara, que você tá perguntando aí quanto que eu vou pagar na assinatura do Kindle. A assinatura do Kindle, 1 mês, 30 dias, ela é gratuita. Querido, se você se associar ao Kindle com o link que tá aí na descrição hoje, você tem 30 dias gratuito e pode baixar todos esses livros agora, desde já, tá entendendo? Depois de 30 dias, se você quiser continuar com a assinatura, é R$19,90. Wagner, eu posso cancelar? Com certeza, a hora que você quiser. Você pode com 2 dias estar cancelado e ainda assim usufruir dos 30 dias da assinatura, tá entendendo? Você pode cancelar, isso é uma regra da Amazon, tá ok? Mas se você quiser, e eu oriento você a permanecer com a assinatura, porque com R$19,90 você tem livro de R$114,56 de forma gratuita. É o que eu tô falando pra você, são livros bons para você poder estar adquirindo, tá bom? Se você quiser tá adquirindo aí o Kindle, link tá na descrição, clica aí embaixo e vamos começar a ler livros bons. Bora pro vídeo e antes de mais nada, curta, compartilha esse vídeo que está por vir aí agora. Um abraço. Trazer a palavra de Deus é sempre uma honra. Quem aqui está feliz hoje? Amém. Graças a Deus, que bom que estamos todos felizes. Hoje, Deus ele ministrou algo no meu coração e eu estarei compartilhando com a igreja. Meu Deus, que honra! Copa Imperial. Eu só não posso esbarrar nisso aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para toda a igreja, eu queria que vocês me respondessem. Quem aqui gosta de que concordem com você em algo? Quem aqui gosta? Se falem para você, eu concordo com você. A sua ideia é boa. Quem é que gosta de receber elogio? Tem gente que não gosta, gente. Por mais que... Tem gente que não gosta de... O que foi? Tem gente que não gosta de receber elogio. Mas... Como você costuma reagir quando as pessoas falam, eu tô com você, eu tô junto nessa com você? Quando as pessoas elas falam para você que vai dar certo, normalmente a gente costuma ficar mais motivado, não é verdade? A pessoa fala assim, eu tô com você, vai nessa, você vai conseguir. A gente tende a ficar mais motivado. Só que quando o contrário acontece, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite.
Quando o contrário acontece, quando as pessoas elas vão contra você, discordam de você, quando as pessoas se opõem a você, como você reage? Qual é a sua postura diante da discórdia, da discordância? Qual é a sua postura no momento em que você é discordado por alguém ou quando alguém vai contra a sua palavra? Qual é a sua postura? Você recua? Você avança? Você paralisa? Você chora? Você se lamenta? Você ora? Você xinga? Você sai da graça? Faz o quê? E hoje a gente vai falar acerca da postura de um homem que achou uma oposição dentro do seu ministério, assim como outros homens sofreram oposição, sendo que esse aqui está no Novo Testamento e é sobre ele que a gente vai falar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 6 ao 12. Atos 6, 13, 6 ao 12. Vamos lá. Diz assim: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O tema da palavra de hoje é a seguinte: encontrou oposição? Permaneça firme. A gente vai ler aqui sobre um cara que se opôs a Paulo e Barnabé. O nome dele era Bar-Jesus. Em Atos, no capítulo 13 ainda, vem falando que a igreja estava reunida e o Espírito Santo ele pega e fala: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé. Então a igreja foi lá, jejuou, orou e separaram Paulo e Barnabé e os liberaram para fazer a missão na qual o Espírito Santo queria que eles fizessem. Sendo que em uma das viagens que eles fizeram, eles chegaram em Salamina, onde proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E nessa ocasião, eles chegam em Pafos e eles encontram Bar-Jesus, ou seja, ou Elimas,
né? Mas quem era Bar Jesus? Quem era Elimas? A Bíblia vai falando que ele era um mágico, um falso profeta. Ora, se ele era um mágico, um falso profeta e conhecido na região, pressupõe que ele ganhava dinheiro com as falsas profecias dele. Pressupõe que Bar Jesus, ele tinha um posto. Logo, ele não queria perder seu posto. Né? A gente faz uma conjecturação. Acredita-se, né? A gente pode pensar que Bar Jesus ele falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, então ele ganhava dinheiro com aquilo. Sendo que chega naquela localidade Paulo e Barnabé anunciando a palavra do Senhor, e eles vão lá e dão de cara com Bar Jesus. Existe um outro personagem nessa história, nesse contexto, chamado Sérgio Paulo. Quem é Sérgio Paulo? Sérgio Paulo nada mais é que o procônsul, ou seja, um governador romano da época. E Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Paulo e Barnabé. Ele queria saber. Ele queria ouvir. Quando Bar Jesus ele ouve, ele sabe desse interesse de Sérgio Paulo para ouvir as palavras de Paulo e Barnabé, a Bíblia vai falando que ele resiste para tentar desviar a fé do procônsul. Então a gente pode pensar que ele começa, vamos conjecturando, Bar Jesus começa a desmentir a pregação de Paulo e Barnabé. Ou seja, ele começa a tentar desviar, essa é a palavra que a Bíblia vai falando. Ele tenta desviar o que Paulo e Barnabé está pregando, a fim de que o procônsul não se converta, a fim de que o procônsul não dê ouvidos à palavra de Deus. Certa feita, numa ocasião, né, dentro desse cenário onde Paulo e Barnabé quer levar a palavra para o procônsul a fim de que ele creia, e Bar Jesus no meio para tentar impedir com que essa pregação se chegue a Sérgio Paulo, Paulo ele dá de cara com Bar Jesus. E ali é o ápice, ali é o confronto. Paulo vira para Bar Jesus cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai falando isso. Que Paulo ele vai confrontar Bar Jesus cheio do Espírito Santo. Então Paulo ele olha para Bar Jesus ou Elimas, olha para ele e fala assim, ó, filho do diabo, você está cheio de engano. Até quando você ficará contra as palavras do Senhor? A partir de hoje você vai ficar cego por algum tempo. E a Bíblia vai falando que imediatamente uma névoa toma conta das vistas de Bar Jesus. E quando o procônsul ele vê isso, quando Sérgio Paulo ele vê que Bar Jesus fica cego diante dessa maravilha em que Paulo ele fez por intermédio do Espírito Santo, o procônsul crê. Ele crê. Ele crê no que Paulo está falando, ele crê na palavra de Barnabé, ele crê na palavra de Deus. Tá, essa é a história. Esse é o contexto. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Listamos aqui 7 coisas que a gente pode extrair desse contexto para aplicar na nossa vida, para aplicar no nosso dia a dia. A primeira coisa
que nós aprendemos é que Deus vai além das etnias e das posições. Deus ama o órfão, amém? Deus ama a viúva, amém? Deus ama o necessitado, amém? Mas Ele também ama o rico. Ele também ama o governador. Ele também ama o presidente. Sabe por que Paulo foi preso e passou lá por aqueles governadores que agora eu não me lembro o nome? Porque importava que o evangelho chegasse até eles. Olha, Deus queria que o procônsul ouvisse a sua palavra. Deus se importava com Sérgio Paulo. Porque o Espírito Santo tirou eles de lá, no meio da igreja de Antioquia, para levar até essa cidade, para que o procônsul ouvisse a palavra de Deus. Queridos, todos têm acesso à palavra de Deus, do mais pobre ao mais rico. Todos. O Espírito Santo, ele se importa com todos. E nessa ocasião aqui, a gente não está falando de uma pessoa pobre, a gente está falando de uma pessoa rica. A gente está falando de uma pessoa formal, uma autoridade que se interessou em ouvir a palavra do Senhor. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, que Deus vai além das etnias e das posições. Segunda coisa que a gente aprende aqui, que nós, como cristãos, sempre encontraremos oposição na obra de Deus. Sempre. Sempre encontraremos oposição. Já ouviu a frase, para a obra de Deus tudo é mais difícil? Pois é. Sempre tem algo para tentar te impedir de realizar a obra de Deus. E no caso aqui de Paulo, a oposição tinha nome. Quem era? Bar Jesus. Bar Jesus, ele tentou desmentir Paulo e Barnabé. Tentou desviar a fé de Sérgio Paulo para que ele não acreditasse na palavra de Deus. Existem também, queridos, outros exemplos dentro da Bíblia. Bar Jesus não foi o único instrumento do diabo para tentar acabar com a fé. Janes e Jambres também são exemplos. Quem eram Janes e Jambres? Foram magos que resistiram a Moisés, enquanto Moisés estava tentando libertar o povo de Israel. Moisés fazia um milagre e eles faziam de novo. Tudo para quê? Para desviar a fé, para desfalecer a fé. Outro exemplo, Sanbalat e Tobias. Tentavam impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém na época de Neemias. Neemias enfrentou oposição com Sanbalat e Tobias. Outro que também enfrentou oposição, o profeta Jeremias, com Fassur. Fassur tenta impedir a pregação de Jeremias, tanto que Deus ele usa Jeremias para esse profeta, para esse, se não me engano, eu não me lembro agora se ele era sacerdote, mas Jeremias fala que o nome dele não iria mais ser Fassur, mas iria ser um outro nome que eu esqueci, mas a tradução é terror por todos os lados. Por quê? Porque resistiu à pregação. Então, queridos, estou falando aqui de homens de Deus, de pessoas, personagens bíblicos que enfrentaram oposição para realizar a obra de Deus. Hoje não é diferente. Encontraremos oposições.
encontraremos Bar Jesus, encontraremos Janes e Jambres, encontraremos Fassur, encontraremos Sambalate e Tobias, na hora de realizar a obra de Deus. Então, segunda coisa que a gente aprende, nós vamos sempre encontrar oposição. Terceira coisa, embora a gente encontre oposição, a palavra de Deus sempre encontrará o seu fim. Ou seja, ela sempre será eficaz. Ouça isso e guarde isso no seu coração. A palavra de Deus sempre será eficaz. Ela sempre encontrará o seu proveito. O próprio Deus disse em Isaías, capítulo 55, versículo 11, olha o que o próprio Deus disse. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei. Então, independente da oposição, independente do que aconteça, a palavra de Deus vai se cumprir. Independente dos Bar Jesus que for aparecer, a palavra de Deus vai se cumprir. Ela não volta vazia para ele. Ela surge um proveito. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não compreenda, a palavra de Deus, ela tem o seu efeito. E ela não volta para ele vazia. Independente de quem fala e de quem ouve, ela tem o seu proveito. A quarta coisa que a gente aprende aqui é que Deus punirá a todos que se oporem a Ele. Eu já ouvi uma pessoa falar assim, Deus não castiga. Eu falei, como assim Deus não castiga? Castiga sim. Castiga? Como Deus não castiga, gente? Se Deus não castiga, Ele não é justiça. Ele castiga. Várias passagens da Bíblia está escrito, eu castigarei. Como Deus não castiga? Olha o que acontece com o Bar Jesus, ele fica cego. Todos aqueles que se opõem a Deus são filhos do diabo. Filho do diabo. Se opõe a Deus. O que mais temos aí são pessoas que se opõem a Deus e a sua obra. Eles são filhos do diabo. Ponto. E Deus vai punir, acabou. Se Deus não castiga de acordo com as suas obras, então vamos rasgar Apocalipse. Está lá. Apocalipse é um livro de justiça. São as profecias que vão acontecer em breve. Aquilo ali, tudo aquilo que está ali é esperança para nós. É perdição para aqueles que não creem. Mas para nós que somos salvos, é a manifestação da glória de Deus. Apocalipse nos mostra isso. Para nós é um livro de esperança. Então, Deus vai punir a todos aqueles que se opõem a Ele. E quinta coisa que a gente aprende dentro desse contexto, que você, como cristão, você precisa se posicionar. Às vezes a gente tem mania de, deixa pra lá. Fulano fez isso, não, deixa. Como assim, gente? Como a gente vai deixar pra lá? Como a gente vai deixar a pessoa continuar no erro? Como a gente vai deixar a pessoa ali, naquela posição, se perdendo, e muitas das vezes se perdendo do nosso lado, muitas das vezes se perdendo dentro da igreja.
O que a gente fala? Qual é a nossa postura? Já pensou se Paulo, ele fala assim, deixa para Jesus, deixa. Deus vai cuidar dele. E Paulo deixasse Bar Jesus confundindo o procônsul, confundindo Sérgio Paulo, provavelmente Sérgio Paulo não ouviria a mensagem, provavelmente Sérgio Paulo não seria salvo, provavelmente Sérgio Paulo não creria. Nós, como cristãos, muitas vezes fazemos isso, vemos o erro e deixamos, falamos, deixa para lá, não, deixa para lá, a gente deixa passar. Não, gente, não é isso que a gente vê aqui. Paulo, ele olha para Bar Jesus e cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, isso é importante ressaltar, porque até na repreensão o Espírito Santo se faz presente. Até no confronto o Espírito Santo se faz presente. Até no castigo o Espírito Santo se faz presente. Então Paulo, ele olha para Bar Jesus e fala, filho do diabo. Acusou Bar Jesus de ser filho do diabo. Existem pessoas hoje que estão dentro da igreja que a gente precisa virar para eles e falar, filho do diabo. Você é inimigo de tudo o que é justo. Até quando você vai perverter os caminhos do Senhor? Existem pessoas dentro da igreja que são filhos do diabo. Quando eu era da outra igreja lá na Chatuba, existiu uma época que chegou um rapaz. Ele pensa num rapaz que toca, que canta, que ministra muito bem, que cai arrebatado várias vezes no altar. E a gente olhava para ele e falava, cara, esse é um homem de Deus. Homem de Deus, pô. Cai arrebatado no altar, ministra, todo mundo recebe uma glória. Certa vez, fomos para o encontro e a gente percebeu que faltava um acessório do encontro. Não posso falar aqui qual é o acessório, mas é algo que um acessório que a gente usa em um dos momentos do encontro. E ele me pega esse acessório para fazer, talvez, não sei qual era a intenção dele. Aquele acessório descobrimos, ele foi expulso da igreja. Qual era a intenção dele? Não sei. Mas existem pessoas que são filhos do diabo que estão na igreja. E às vezes a gente vê, às vezes a gente sabe, mas a gente não tem coragem de falar filho do diabo. Sabia que às vezes o confronto liberta? A pessoa leva um susto, mas ela se conserta. O confronto é libertador. Então você, como cristão, você precisa se posicionar. E não se esqueça, sexta coisa que a gente aprende aqui, penúltima coisa que a gente aprende aqui. Não importa o que aconteça, tudo coopera para o bem. Inclusive a oposição que você enfrenta. Tudo. Como que a gente vê que a oposição aqui surtiu efeito e cooperou para o bem? Mas Jesus fica cego e o procônsul crê. Quando a Bíblia ela fala, quando Bar Jesus ele fica cego
e Sérgio Paulo, que é o governador, o procônsul, vê aquilo, ele crê. Então, meu irmão, aprenda. Até a oposição é bênção. Porque vai te dar raízes, vai enlarguecer suas costas, e as pessoas que verem, crerão na palavra que sai da sua boca. Enfrentou oposição? Aguenta firme. E por último, a 7ª coisa que a gente aprende aqui. A gente aprende que a gente tem que viver os propósitos de Deus. Deus chamou Paulo e Barnabé para viver o chamado que Ele queria que eles vivessem. A mesma coisa acontece comigo e com você. Deus te chamou para algo específico. Eu não sei no que Deus Ele queima no seu coração, mas eu tenho certeza que Ele te chamou para algo. Faça a obra de Deus. Viva intensamente a obra de Deus. E se você encontrar oposição, meu querido, pode ter certeza, você está no caminho certo. Mas a oposição, ela vai te fazer ficar forte. A oposição, ela vai fazer que a sua barrinha de experiência cresça. A oposição, ela vai causar em você raízes. E a oposição, ela vai mostrar para você quem está do seu lado e quem não está. Ali era Paulo e Barnabé. O homem querendo ouvir a palavra de Deus e o homem querendo impedir com que a palavra de Deus fosse ouvida. Mas mesmo na oposição, Deus mostrou que Ele é soberano. Então o que Deus fala para você nessa noite é: viva o propósito na qual eu te chamei. Viva e não desvie daquilo que eu estabeleci para você. Não importa a oposição, eu estarei com você. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passar pelo fogo, ele não arderá em ti. Eu sou teu Deus, eu sou tua destra. Como sombra que o protege, eu guardarei a sua entrada e a sua saída. Porém, o fato de eu guardar você não te livra da oposição. Oposição você vai encontrar, mas encontrou oposição, aguente firme, creia na promessa, creia no ministério que Deus colocou na sua mão, creia no seu chamado, creia naquilo que você é em Deus. O pastor pregou aqui recentemente: você é o que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Deus diz quem você é. A oposição não muda quem você é diante de Deus. O que as pessoas falam não muda o que você é diante de Deus. Os planos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Deus, Ele te mostra onde você vai chegar, mas Ele não te revela o processo. Até porque se Ele revelar o processo, você vai voltar. Você acha que se Israel soubesse que ia ficar 40 anos no Egito, eles iriam querer sair? 40 anos no deserto, eles iriam querer sair do Egito? Que aquela geração toda, todo mundo ia morrer no deserto?
Ele mostra onde você vai chegar, mas o processo, meu irmão, você precisa passar. E é nesse processo que você vai encontrar oposição. É nesse processo que você vai encontrar algumas dores. É nesse processo que você vai encontrar pedras. Mas Ele está com você. Não há nada melhor, e eu termino aqui. Não há nada melhor do que você viver os sonhos de Deus. Não há nada melhor do que você viver a vontade de Deus. Que hoje você venha sair daqui falando assim: Deus, cumpra em mim, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim, Senhor, o teu chamado. Me dê forças para resistir à oposição. Me dê forças para resistir àquilo que quer, de uma forma, me fazer parar. Me ajude a vencer aquilo que quer me paralisar. Me ajude a vencer os meus medos. Me ajude a vencer os meus traumas. Que essa seja a sua oração. Querido, eu quero te dizer que Deus, Ele não te chama pelo que você é ou pelo que você é capaz de fazer. Ele te chama pela graça infinita dEle. Ele te chama porque Ele olha para você e vê alguém que pode levar a arca da aliança do Senhor dentro de si. Aleluia. Existe um louvor que fala: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. É isso que gera valor em você, o fato de o Espírito habitar em você. Não é as suas qualidades, não são as suas qualidades, mas é o fato do Espírito habitar em você. Então hoje que essa seja a sua oração: Senhor, eu quero viver os seus sonhos. Feche seus olhos.